Bom, deixa eu então colocar aqui basicamente algumas questões rápidas para que o doutor Heron possa fazer a sua apresentação. Bom, acho que uma coisa que está preocupando, né, e eu gostaria de ouvi-lo, acredito que boa parte dos que estão aqui presentes também gostariam, né, acerca disso, sobre as audiências por videoconferência, né? É o que está mais deixando a advocacia um pouco insegura, e eu acho que o objetivo desses encontros é exatamente trazer uma tranquilidade, né? Trazer um conhecimento, uma tranquilidade, tirar um pouco a ansiedade de todos nós, e algo que tem realmente deixado a advocacia um pouco aflita é exatamente essa questão das audiências por videoconferência. O ato normativo publicado hoje, né, número 16, o mesmo que estabelece o retorno dos prazos a partir de segunda-feira nos processos eletrônicos, ele deixa ressalvada a possibilidade, né, diante de uma impossibilidade técnica de o advogado requerer o adiamento do ato, mas, enfim, acho que é importante que seja colocado como que isso efetivamente vai se dar do ponto de vista prático, né, com relação a essas videoconferências, se serão realizadas apenas audiências de conciliação ou se também há interesse em realizar audiências de instrução e julgamento, se as de instrução e julgamento vão depender da manifestação dos advogados interessados ou se ficará simplesmente a critério do julgador. E, enfim, acho que isso é bem importante que haja uma atuação colaborativa, mas, enfim, gostaria de passar essa indagação no primeiro momento. E o segundo ponto é com relação às eventuais necessidades que acontecem, evidentemente, de o advogado querer ou precisar despachar com o magistrado, né? Como que isso vai funcionar, se vai haver um canal específico, como que na prática isso vai se dar, para que a gente possa também, né, nortear a nossa atuação nesse momento, né? Algumas coisas estão sendo inseridas e a gente sabe que serão inseridas não apenas nesse momento, né? Será um hábito, né, daqui para frente, mas por hora tudo isso é muito novo e a gente precisa realmente se adaptar. E eu acho que para essa adaptação é importante que haja esse diálogo, né, da advocacia com a magistratura, e exatamente esse é o nosso propósito. Tudo bem? Doutor Heron, eu passo para o senhor a palavra, e mais uma vez agradecendo muito a sua disponibilidade de estar aqui conosco nessa tarde. Doutor Cristiano, boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar falando com os senhores, cumprimento também os demais advogados que estão presentes. Vocês conseguem me ouvir bem? Está dando para compreender? Tudo bem, ouvindo bem. Está ótimo. Desde que começou essa pandemia e a suspensão dos prazos, todos nós estamos vivendo um momento inédito. E isso tanto a nível de comarca como de Estado e Brasil. A gente vê uma sucessão de atos que às vezes um parece contradizer o outro, mas é porque realmente a situação fática ela muda com muita frequência, né? E isso tem ensejado algumas mudanças de rumo também. Eu vou falar mais à frente com os senhores, inclusive, sobre isso, sobre alguns atos que foram publicados no Diário Oficial de ontem, que, assim, no meu modo de ver, parece que, se analisando a situação de ontem, daria a impressão de que os prazos ficariam suspensos ainda por muito tempo. Mas com uma notícia que está circulando hoje de que teria esse retorno progressivo, eu acho que é disso que o doutor comentou no início, né, tornaria até meio sem sentido o que foi regulamentado. De toda forma, desde que começou isso, a orientação que eu passei ao cartório e é o que eu estou tentando adotar aqui, é de buscar formas de impactar o mínimo possível na atividade da advocacia e do próprio cartório. Se para vocês imaginam que é muito ruim, está tendo muita dificuldade para trabalhar, do meu ponto de vista também eu tenho que ter um cuidado, porque senão 3 meses de cartório parado acaba jogando por água abaixo um serviço que está sendo feito, está sendo planejado, pelo menos por mim, na primeira civil, há mais de 2 anos, há quase 3 anos, né? Então, todos os avanços que nós tivemos nesse período, se não tivesse a continuidade, ainda que de uma forma limitada, isso acaba se perdendo, né? Digo, em relação à produtividade, à redução de acervo e tudo mais.
Então, a mensagem desde o início foi, a gente não pode parar, a gente não pode parar. Tanto a atividade cartorária, quanto o atendimento aos advogados. Já avançando nesse segundo ponto que o doutor trouxe, com relação ao despacho, desde o início, Eduardo vai falar comigo, Eduardo Linhares, falei, Dudu, passa meu telefone para o pessoal, passei o meu telefone funcional, e tenho recebido ligações, não é nada demais, se tem algum juiz com receio de passar contato achando que vai receber ligação o dia todo, pelo menos na experiência que eu estou tendo, não é isso, é uma outra ligação, e para questões bem pontuais mesmo, e questões que demandam um contato, e nesse sentido foi muito salutar. Eu renovo aqui que esse canal de atendimento ele está aberto, eu vou jogar ali no chat depois o número de novo, e no que precisar, vocês podem entrar em contato que eu estou à disposição. A gente está em casa, mas continua trabalhando. E até digo, às vezes trabalhando em alguns dias até mais do que trabalharia se fosse ao fórum, né? Como a gente tem o trabalho com a gente aqui, acorda, vem aqui, faz alguma coisa, almoça, volta, passa a tarde, dependendo do que estiver fazendo, adentra à noite. Né? Então, a única coisa que eu falei, olha, só limita para ligar durante o período da tarde, às vezes de manhã está dormindo, ou tem uma outra circunstância, então reserva esse horário de ligação. Não tem WhatsApp nesse número que eu passei, então tem que ligar mesmo. Assim, nesse sentido, a gente está conseguindo avançar. Com relação às audiências, nas varas criminais, eu estou respondendo pela terceira criminal também, isso foi regulamentado de uma maneira mais específica. Então, lá tem um ato, e assim, é mais fácil, né? Porque manda um ofício para agenda com a SEAP, agenda com o batalhão para ouvir policial, e defensoria, basicamente, né? Vai ter casos de advogado também, mas é um ou outro, defensoria e MP. Então, não há grande complexidade nisso. A complexidade vai haver quando tiver que ouvir uma testemunha que não seja um policial. Então, a gente deixou de lado, por hora, na vara criminal, esses processos. Eu vou pegar os processos que têm testemunhas só policiais. Até para a gente se ambientar com o sistema, ver como é que vai responder, como é que vai funcionar. A partir daí, a gente avança para esses outros processos com testemunhas, que sejam pessoas físicas, né? E no cível, eu acho que, por exemplo, eu tenho certa dificuldade de entender como é que a gente conseguiria fazer as audiências, né? Tanto conciliação como instrução. Dá para fazer? Claro que dá. A ferramenta é simples, né? No CNJ foi adotado o Cisco Web. Assim, é simples de uma vez. Hoje de manhã mesmo a gente fez um teste para as audiências da vara criminal semana que vem. Não tem mistério. O mistério onde é que surge? Na oitiva de testemunha. Né? Basicamente é isso. Né? Porque o advogado pode estar com o seu cliente no próprio escritório. Né? Porque o procedimento qual é? Como a gente fez hoje, recebe um link por e-mail e na hora da audiência clica nesse link e participa. Não há segredo em relação a isso. Agora, como é que a gente vai fazer em relação àquelas partes que não têm acesso a isso? De repente, a parte autora tranquilamente pode participar, pede a realização da audiência. Mas, às vezes, o advogado, olha, meu cliente não pode participar, tem uma limitação de vir ao meu escritório, a testemunha, como é que a gente faria? Então, assim, a limitação de audiência que eu vejo é nesse sentido. Pelas partes, tranquilo. Vou chamar a dificuldade em relação às testemunhas, né? Se tiver alguma ideia, eu estou aqui aberto também. Eu quero fazer as audiências, mas eu não vejo assim, uma viabilidade tão grande como é, por exemplo, na vara criminal, que são pessoas certas. Aqui, para marcar 5 audiências, a gente vai ter provavelmente 10 partes diferentes, cada um com uma condição, nem sempre é a mesma. Na vara criminal, para ter só trazendo, porque é uma situação que a gente tem vivido lá, a gente tem processo físico que já tinha audiência realizada e precisava das alegações finais. Assim, o sujeito está preso lá há um tempão. Como é que a gente faz? Qual foi a solução que a gente encontrou? A gente está digitalizando esses processos e mandando por e-mail para o promotor e para o defensor, para eles poderem apresentar as alegações finais e aí a gente sentenciar. Com os processos que a gente está marcando audiência agora, eles vão ser virtualizados, foi até um pedido da Defensoria Pública, né? E a gente vai conseguir fazer. No cível não tem esse problema, que a maioria já é processo eletrônico. Acho que a dificuldade mesmo ali é essa variedade de pessoas, de condições que poderia comprometer o ato, né? E assim, quem quiser peticionar pedido à audiência, fique à vontade.
eu não tenho agora por hora condição de separar um por um e tentar identificar dali o que pode e o que não pode marcar audiência. Mas se alguém tiver interesse, fique à vontade para peticionar, isso vai ser analisado, né? Que a gente, assim, é um momento que a gente tem que adotar práticas que não são tão usuais. Mas se alguém fizer um pedido desse, a orientação que eu vou dar ao cartório é: entre em contato com o advogado da parte contrária e consulte, veja se ele tem condições de realizar a audiência. Ele tendo condições de fazer, não há problema nenhum, é só marcar, o procedimento é muito simples, né? Doutor Heron, então, só uma observação. Então, as audiências mesmas de conciliação, pelo menos na primeira vara, né, elas somente serão designadas se houver pedido dos advogados, é isso? É isso, Cristiano. Pelo menos por hora é o procedimento que a gente está adotando. Para evitar o risco de marcar essas audiências e chegar na hora e dar muito problema, né? No cível já tem, pelo menos eu falo, obviamente, da primeira cível. A gente tem um número muito reduzido de audiências de conciliação. E até algumas que estavam marcadas, a gente tirou de pauta e mandou seguir. Depois, lá na frente, a situação normalizada, a gente vê se é caso de marcar uma audiência especial. Mas para não atravancar o processo de início, a gente tirou de pauta e mandou à frente. Então, hoje, o que eu tenho parado de audiência são aqueles processos que já tinham a IJ marcado. Que aí, porque já foi saneado, já foi verificada a necessidade da prova oral, então a gente deixou ele separado para quando voltar a marcar as audiências. Mas nada também no número avassalador. O grande problema é que ele trava o andamento do processo. Né? Perfeito. Deixa eu só fazer mais uma observação. Com relação a esse acesso, né, que o senhor sempre deixou realmente desde o início, a advocacia livre para manter contato, disponibilizou o número de telefone, né? Hoje em dia, principalmente nesse momento agora, e acredito que vai ser uma prática adotada daqui para frente, muitos advogados têm adotado, né, a gravação de vídeos e anexado esses vídeos em suas petições, através de QR Code, algum link nesse sentido. Se houver algum problema nisso, enfim, não há nenhuma proibição, evidentemente, mas particularmente o senhor acha isso aí um caminho interessante, pode simplificar, penso eu. Muito interessante. Isso os bancos já vêm utilizando com aquelas gravações de central de atendimento, né? Ao invés de depositar a mídia em cartório, como era a praxe, eles disponibilizam na contestação um link compartilhado, em que clicando ali, a gente tem acesso ao conteúdo. Os computadores do fórum bloqueiam esse acesso ao link, mas aí em casa a gente tem acesso normal. E assim, a gente poderia pensar outras formas. O uso capião, por exemplo, a gente já não escuta mais testemunhas, quando não tem contestação. O que a gente faz? A gente pede para trazer declarações, né? Então, assim, dependendo da hipótese, dependendo do caso, a gente poderia ver algumas alternativas a isso, né? Se fosse estilo padrão americano, que o advogado leva a testemunha no seu escritório, grava o vídeo, com o advogado da outra parte junto, faz a pergunta e encaminha para juízo, seria muito mais prático, né? Só que, enfim, juntar o depoimento só, por exemplo, vamos dizer, um caso lá que depende de prova oral, o advogado vem e junta o depoimento da sua testemunha. O problema seria que a outra parte não tem a oportunidade de perguntar e tal, poderia gerar algum prejuízo nesse sentido, né? Mas eu acho que no momento que a gente está vivendo, poderia até isso servir como experiência para algumas mudanças, né? Para a gente ver como coisas que a gente ainda faz de uma forma tradicional podem ser simplificadas. E a oitiva de testemunhas é uma dessas. É uma dessas hipóteses. Tem uma pergunta aqui de um advogado que ele colocou diretamente no chat, que eu gostaria de fazer para o senhor. Ele só pergunta se existe alguma previsão para a digitalização dos processos físicos. O senhor foi informado alguma coisa pelo tribunal, se há essa previsão? Não. O que saiu ontem foi a digitalização de processos físicos criminais com audiência marcada pelo Cisco Web, que aí o tribunal disponibilizou uma central lá no Rio para fazer a digitalização, mas a indexação, a preparação do processo continua sendo feita pelo cartório da vara criminal. Mas no cível, assim, a gente tem hoje mais de 80%, na primeira cível, de processo já eletrônico. E aí eu deixo aberto também aos senhores, o processo de digitalização ele não é tão complicado. E nós fizemos lá na primeira cível de uma forma independente, a gente teve auxílio do tribunal
assim, não teve nenhuma central ajudando e nada, nós fizemos por conta própria e foi digitalizado mais de 1.500 processos, né, nesses 2 anos para cá, que isso facilita para todo mundo. E se alguém tiver algum processo físico parado por causa da pandemia, que realmente a gente está conseguindo dar andamento no processo eletrônico, processo físico está uma lástima, está tudo lá parado. Se alguém tiver um processo físico lá que demande andamento e que veja a possibilidade dele ser virtualizado, é só mandar um e-mail também. Peço, manda um e-mail para o cartório, manda um e-mail para mim, que a gente pode conversar sobre isso também. A gente faz a digitalização e ele segue no que tiver que seguir. Perfeito. Amigos, alguém gostaria de fazer algum tipo de pergunta, como eu coloquei no início, que é Daniele, nos casos de processo que precisam de realização de perícia, se existe algum posicionamento sobre esses casos, né? Havendo necessidade de perícia, tem alguma previsão? A pergunta é muito boa. Muito bom, a pergunta é muito boa. O que a gente tem feito a rigor? Como o tribunal suspendeu atos presenciais, né, então tudo que envolve perícia, a gente está despachando, dizendo, olha, aguarde o retorno do expediente para poder intimar o perito para marcar. A gente está analisando a impugnação de honorários, está fazendo a nomeação, toda essa parte. Chegou na hora de designar a perícia, a gente tem que segurar, porque não pode, em tese, realizar ato presencial. O doutor Samuel Malafaia, que é perito em alguns processos nossos, entrou em contato com o cartório, se não me engano foi o doutor Samuel, mas eu acho que entrou em contato com o cartório perguntando se teria problema dele agendar a perícia durante a pandemia. Eu falei, olha, problema não há. A gente vai intimar as partes, né, vai contactar, o senhor também pode contactar. Se elas comparecerem e o exame for feito, não há qualquer prejuízo. Agora, se alguma delas recusar participar, eu não tenho como obrigá-la a se submeter à perícia pelo menos nesse momento. Perfeito. Eu acho até uma boa oportunidade, né, para que nós da advocacia comecemos a utilizar os negócios jurídicos processuais, né? Porque o código ampliou a possibilidade, dando mais liberdade para as partes e, consequentemente, né, ou principalmente para a advocacia, e a gente acaba ficando muito retraído em relação à utilização dos negócios processuais, que num momento como esse, inclusive no momento em que os processos, por exemplo, estavam com prazos suspensos, a gente já poderia ter adotado esse expediente, né? Evidente, é a parte, ou os advogados perceberem que você não está vendo concessão do direito em si, você está negociando para que o seu processo tramite de maneira mais rápida, né? Então, o exemplo aí do caso, né, da perícia, um deles, né? Mas a outra parte não vai querer porque é réu ou é autor do processo. Será, né? Será que hoje em dia ainda vale a pena que o processo demore muito tempo, seja para o autor, seja para o réu? Então, a gente precisa também se despir um pouquinho disso, né? E perceber que se a legislação nos deu, de certa maneira, um comando do processo, ou uma liberdade para isso, que a gente consiga utilizar, né, de maneira adequada. Eu acho que esse exemplo da perícia é bom nesse sentido, né? Para que se consiga realizar o ato, fazer com que o processo caminhe, sem necessidade de esperar o retorno dos atos presenciais, né, que pode realmente demorar um pouco. É isso, o novo código, na verdade, a ideia dele é transferir o protagonismo na condução do processo para os advogados. Então, o que eles fizerem, salvo uma ofensa à norma de ordem pública, vai ter que ser respeitado. Isso tanto quanto a produção de prova, quanto a realização da perícia em si, não há qualquer prejuízo. Existe... Peraí, só um segundinho. Tem mais uma pergunta aqui. Colocou diretamente no chat, doutora Cíntia Pedrosa. Se existiria alguma forma de peticionar endereçando o processo físico pelo PJE para vincular ao juízo. Seria o caso de enviar e-mail para a serventia? Nesse caso, me parece, o doutor pode responder, né, mas depende, se for o caso urgente, é pelo plantão extraordinário, né? O plantão extraordinário é exatamente para atender demandas de processos físicos, mas se houver alguma orientação diferente... Mas o que eu tenho dito lá é que, assim, o processo físico não tem um protocolo lá no sistema e eles não vão remeter para a gente, né? Isso vai
pro projeto e depois vai fazer juntado. Mas se for alguma coisa urgente, pode encaminhar por e-mail, isso aí não tem problema não, né? Acho eu, assim, seria até melhor do que encaminhar para o RIDAL, uma opinião minha. Se vai ter que digitalizar, eventualmente, alguma peça, alguma coisa para encaminhar para o RIDAL, faz essa digitalização e encaminha para o juízo natural, que pelo menos no dia seguinte tu vai ter de quem cobrar. No RIDAL, se tu mandar num dia, dependendo do que for decidido, no dia seguinte é um outro que não tem nada a ver com aquilo e que não vai analisar de novo. Aí vai fazer o quê? Vai fazer um outro pedido? E assim, tem acontecido de você ficar perdido. Né? Então, o juiz deferiu o bloqueio de um valor, está faltando o alvará, isso na sexta. Pô, espera a segunda e pede para o juiz da causa. Porque tu tem para quem ligar, tem de quem cobrar. Vou fazer no plantão. Aí faz no plantão de sábado, o cara, não, é caso de plantão. Aí manda para frente. Aí chega no juiz natural e fala, consultei que há um processo do RIDAL que ainda não foi encaminhado para esse juízo, aguarde-se. Isso não vier. Isso fica gerando vários incidentes no mesmo processo que é horrível, horrível. O juiz natural fica com medo de mandar liberar, achando que o outro recebeu pelo plantão, o do plantão fica com medo de liberar para não contrariar o juiz natural. Opinião minha, assim, né? Não sei como as outras varas estão trabalhando. Eu prefiro que encaminhe direto para mim. Né? Eu acho que para vocês é melhor até para poder cobrar depois, ter de quem cobrar. Né? Perfeito. O doutor Fabrício Rangel pergunta sobre se há alguma previsão do retorno das audiências presenciais, especialmente no âmbito criminal, se tem alguma orientação nesse sentido. Não tem. Não há previsão. Não tem nada ainda. Não. O que a gente tem por hora é suspensão dos prazos até 14 de junho, se não me engano, né? Tá correndo um papo aí, não sei se vocês já viram também, de que haveria um retorno progressivo em junho e julho, né? Mas ainda assim não exclui a realização das audiências virtuais, né? Haveria, porque é tudo projeto, minutas, assim, haveria algo do tipo, pode realizar audiência na sede do juízo, desde que a sala comporte os participantes com um distanciamento de 1,5 m entre cada um deles. Assim, em Campos até que dá, aqui em Campos dá para atender, que as salas são grandes, mas tem lugar aí que não tem como, seria inviável, né? Na verdade, circulou hoje realmente, mas algo extraoficial, né? Quer dizer, o ato que estabeleceu o retorno dos prazos em processos eletrônicos já foi publicado, né? O ato 16, processo eletrônico, retomam os prazos a partir de segunda-feira. Mas esse ato conjunto, né, presidência, corregedoria, que estabelece esse plano, né, de retomada das atividades presenciais, ali é uma minuta, aparentemente algum esboço que não dá para a gente ainda levar em consideração, né? E a notícia boa, Cristiano, que foi até o que eu falei que poderia soar contraditório, é que ontem o tribunal liberou a licença de acesso remoto a todos os servidores, né? Até então, cada cartório tinha acesso a um número limitado, coisa boa, né? isso, hein? Coisa boa. E a partir de 5 de junho, então, todos os servidores de primeiro e segundo grau terão acesso ao sistema remoto, ou seja, todos poderão trabalhar de casa. Né? Hoje, a gente tem uma certa limitação em relação a isso. Então, por isso que eu até falei com eles, se ontem mandaram liberar o acesso remoto a todos, e isso tem um custo, né? Esse acesso ele tem um valor individual, não teria muito sentido no dia seguinte já se pensar no retorno progressivo para 14 dias, 15 dias depois. Né? Então, assim, não sei como é que isso vai acontecer. Mas o acesso, pelo menos por hora, está garantido a partir do dia 5 de junho, né? Mas tem situações também muito complexas. O processo eletrônico está andando, até chegar em algum ato que dependa de correio. A expedição de um ofício para não sei onde. Citação de uma parte que não tem cadastro, aquele cadastro para fazer a citação eletrônica, e tem que ser uma citação por AR. Chega ali e para porque o serviço de malote não está funcionando, né? Então, por exemplo, hoje, nosso maior problema na primeira CIB, problema em tese, o que a gente tem de acumulado é a digitação. Mas não é porque não está sendo feito, é porque se fizer, vai continuar onde está, né? E a gente vai digitar o tema, vai ficar parado. Porque a digitação que tem lá é mandado, que só pode mandar o que é urgente. O ofício não tem correio, então chega nessa fase ele acaba parando. Então o processo caminha bem naquela fase inicial, vai caminhar bem se a empresa tiver cadastro para fazer a citação eletrônica, e aí sim vai chegar quase até o final.
mas se depender de algum ato, algum ofício, alguma coisa assim, a gente fica de mãos atadas, né? Perfeito. Aliás, esse cadastramento agora é obrigatório, né? Então, com relação à Sim. pessoa jurídica, né? É bom ficar alerta em relação a isso. Mais alguma pergunta, colegas? Alguma dúvida em relação ao que foi colocado pelo Dr. Heron? Mais alguma dúvida? Alguma previsão para começar a realização de audiências online? O Dr. Heron colocou há pouco, né, ele pode complementar, mas que na primeira vara, na audiências online no cível, e na primeira vara, que é a que ele responde, ele somente vai designar as audiências mediante solicitação dos advogados, né? Pelo menos por enquanto, né, doutor Heron? É Pelo menos por isso, é isso. enquanto. A gente até chegou a cogitar isso durante os prazos, a suspensão dos prazos, mas também é uma situação muito complicada. Porque, por exemplo, eu vou marcar a audiência, prazo suspenso. O advogado vai participar se quiser, não tem como obrigá-lo a participar com os prazos suspensos. Com o retorno dos prazos do processo eletrônico, ele já tem em tese essa obrigação de participar, mas ele pode, por exemplo, comunicar uma impossibilidade dele, uma impossibilidade técnica, enfim, ou dele, ou do cliente dele. Então, são situações que não dá para a gente tratar de uma maneira geral. A gente teria que tratar isso realmente caso a caso. Perfeito. Bom. Tem aqui a pergunta, né, do Dr. Fernando Miller, também conhecido como meu pai, que pergunta sobre o uso sobre o QR Code, mas, né, o senhor falou que não vê problema nenhum na utilização do QR Code, não é isso? Do vídeo gravado, né? A questão o que o doutor Fernando está suscitando, que ele tem toda a razão. O problema dele é o Do depoimento, né? contraditório. Do Né? Por isso que depoimento eu da falei, testemunha, sim. se fosse como no sistema americano, em que os advogados se reúnem para fazer a oitiva e levam o vídeo pronto a juízo, poderia ser feito no Brasil como negócio processual. Olha, nossa prova está aqui, são os vídeos das testemunhas que nós ouvimos. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum. Agora, se uma parte junta um vídeo, olha, essa é minha testemunha, vejo que ela depois. O outro vai dizer, não, mas eu tinha pergunta a fazer e eu não pude, né, não pude fazer. Então, nesse sentido, teria prejuízo realmente. Sim. Agora, se tiver um entendimento... mais vídeo, assim que eu digo, do próprio advogado, fazendo 1 minuto, 2 minutos, do que ele, enfim, do que ele falaria presencialmente, né? Num despacho, com o juiz, alguma coisa nesse sentido. Se houver algum sim, problema. Quanto a isso, sem problema. Nenhum. E também, se quiser marcar a videoconferência, ele pode marcar lá, colocar o meu e-mail e lançar o link. Isso aí entra em contato. Olha, eu preciso falar, por telefone não é suficiente, eu preciso ter o contato, quero marcar uma videoconferência. Não tem problema nenhum. Entra lá, manda o e-mail, a gente faz também. Perfeito. O doutor Moacir está levantando aqui, né, dizendo que essa previsão já encontra, né, no código, possibilidade de utilização. O código não veda, na verdade, né? Como se fosse um despacho inicial. E aqui, para ter uma ideia em números, eu até separei aqui. A nossa média de distribuição lá na primeira civil, ano passado, é de 171 processos novos por mês. Entendi. Abril e maio, abril foram 76 só, e em maio 79. Quase caiu pela metade, né? O volume caiu muito, né? O volume caiu muito. A defensoria não está em direção com novas ações, só que são questões bem urgentes mesmo, então já tem uma queda sensível. E assim, de modo geral, a advocacia a gente vê que deu uma parada mesmo. Se o prazo não voltar no dia 14, como é previsto, a situação tende a ficar muito pior. Né? Mas o 14 são os físicos, né? Os eletrônicos, né? Não, o eletrônico começa agora, dia 1º. O ato normativo do 16 do tribunal. Isso. A partir do dia 1º. Isso. Se não sobreviver, é nada novo, né? É um ato de hoje, né? Espero que não, né? Vale para hoje. Estabelece que a partir de segunda-feira, dia 1º, os prazos do processo eletrônicos voltam, mas mantendo os físicos ainda suspensos, né? Alguma outra pergunta? Já estamos caminhando para o nosso final. Tudo bem, amigos? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum outro questionamento?
Toledo Coutinho, em determinadas audiências em que não se exige o comparecimento da parte, audiência de conciliação, por exemplo, poderá comparecer eletronicamente? Pode, sem problema nenhum. Uma conciliação ou uma instrução em que não tenha sido deferido depoimento pessoal, pode comparecer só o advogado, né? Audiência que não se exige conversando da parte. Perfeitamente. É porque aí simplifica, né? Quando não houver necessidade do comparecimento da parte, simplifica muito a prática do ato. Que eu acho que o que mais realmente aflige é a questão da necessidade de a parte também estar presente no ato. E muitas partes não têm condições técnicas, né, de saberem de terem acesso, na verdade, né, terem acesso. Aí ou o advogado leva para o seu próprio escritório, e aí também aumenta os riscos, né, em relação àquele advogado especificamente, né, e acaba complicando a prática do ato. Mais alguma? Aline, quer falar, Aline? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigada, doutor Heron, por nos atender. Eu vou perguntar, porque, na realidade, nesse ponto, é um pouquinho diferente, eu acho, da Justiça do Trabalho. O parágrafo 3º aqui fala que, no caso da impossibilidade da prática do ato, no caso, bastaria apenas comunicar. E aí, em uma outra live na Justiça do Trabalho, eu vi os juízes falando que não bastaria somente comunicar quando não se pode praticar o ato, deveria justificar, né, ou apresentar alguma coisa. Então, eu queria saber, assim, como que os juízes da estadual vão receber dessa forma as nossas petições, né, com a gente informando dessa impossibilidade. Doutora, assim, lembrando, eu estou falando aqui o que é nossa prática lá na primeira CIV, então não leve em conta o que eu estou dizendo aqui como se fosse um posicionamento dos demais, tá? O que eu acho que tem que comprovar, sabe por quê? Com o retorno dos prazos eletrônicos, dos prazos físicos e eletrônicos, essa impossibilidade ela é uma norma excepcional. A rigor está correndo, ele pode dizer, olha, esse ato eu não tenho como praticar. Por quê? Por determinado motivo. Porque tem situações, por exemplo, estava ocorrendo para a Defensoria Pública, né? A gente mandar para se manifestar em provas. Aí lançaram um ato dizendo, não posso me manifestar em prova porque tem que ter contato com a parte. Porque... Não, peraí, para se manifestar em prova não precisa ter contato com a parte. O defensor não vai ligar para a parte e dizer, fulano, você quer produzir a prova pericial, você quer produzir a prova oral? Isso aí, a rigor, não acontece. Isso é um ato que depende do próprio advogado. Então, ali, se for uma determinação, para a juntada de um documento tal, o advogado diz, olha, eu não posso juntar porque não tenho contato com a parte, ainda que tivesse, né, está tendo lockdown, está tendo impossibilidade, acho que está meio justificado. Agora, se for um ato que for da competência do advogado realizar, acho que não tem como ele justificar essa impossibilidade simplesmente por dizer, não, o ato diz que basta eu informar, porque senão isso vai gerar uma suspensão ainda maior dos processos em prejuízo daquele que está aguardando uma definição, né? Então, eu acho, o que me parece que o ato dá a entender é que assim, basta ele informar que tem e que isso fica comprovado. Então, ele faz uma petição, assim, olha, com base no ato tal, informa que não tem possibilidade de cumprir a determinação. Ponto. Bastaria? Eu acho que não, acho que tem que ser justificado. Perfeito. Obrigada, doutor. De nada. Bom mesmo. Eu não vejo muito sentido em suspender prazo de processo eletrônico, né? Uma das grandes vantagens do processo eletrônico é justamente isso, ele ter essa facilidade de tramitação. É claro que tem uma parcela, né, de da advocacia ali que não vai ter condições, às vezes o cara não tem um computador e tal, mas isso deve ser tratado de uma forma específica. A gente não pode, a partir dessas situações, né, que são pontuais, estender uma suspensão para todo mundo, né? E mantendo aquela regra de que teria que justificar a eventual impossibilidade, né? Porque há vários processos aguardando prazo para contestação, prazo para réplica, e coisas que podem ser feitas, mas que estão lá esperando e que vão esperar ainda mais com esse retorno, né? Se o prazo eletrônico continuasse normal, a gente sentiria menos essa parada, né? Porque a gente acaba retrocedendo e equiparando o processo eletrônico ao processo físico, onde determina a suspensão de tudo. Então, qual é a vantagem de ter um processo eletrônico hoje?
Né? Eu acho que essa mobilidade é o que é uma das vantagens do processo eletrônico, que eu acho que não foi bem observado. Sim. Bom, aqui tem uma pergunta para mim, doutora Marta Lanúncio pergunta se a OAB irá disponibilizar salas e recursos para os advogados na realização de audiências. A seccional está fazendo a cotação de câmeras, né, de webcams, para que sejam colocadas em nossas máquinas para viabilizar essa utilização pela advocacia para a realização de audiências por videoconferência. Nós ainda não temos estrutura para isso, e essa é um outro problema, né, e um problema, vamos dizer, que cai no colo da instituição, porque, na realidade, o tribunal estabelece audiências por videoconferência, a legislação estabelece, e a OAB que se vire para equipar os seus computadores para disponibilizar para a advocacia, e a gente não tem estrutura para isso, pelo menos por enquanto, mas respondendo especificamente a pergunta, sim, está sendo visto, né, para que os nossos computadores passem a ser equipados com webcams que permitam a realização de audiências por videoconferência. Acredito que em pouco tempo a gente já vai ter estrutura nesse sentido. E assim, produto em falta no mercado, hein? Vou avisando, a webcam tá difícil de achar, hein? Pois é, e a quantidade que vai se comprar é uma quantidade absurda, né? Então, imagino que não seja nada muito simples você adquirir isso de uma hora para outra, fora a questão do custo, mas realmente não deve ser nada fácil. Vamos lá, doutor Moacir, caso o advogado não tenha equipamentos para fazer as audiências virtualmente, pode utilizar o meu escritório, está disponibilizando o escritório dele ali. Cuidado, hein, rapaz, cuidado que você pode ter fila na porta do seu escritório. Mas que bom, que bom. Mas nessas horas vai haver mesmo, né? Vai haver uma colaboração da advocacia mesmo, como um todo, além da própria estrutura da OAB, a advocacia tende a realmente ser muito solidária, né? Principalmente nessas horas. Vamos lá? Bom, doutor Heron, palavra do senhor, então, para o encerramento. Eu agradeço a todos que participaram, né? Eu acho que esse momento, volto a falar aqui, é muito importante para que a gente tenha esse diálogo, essa aproximação, ainda mais diante desse cenário de incertezas, né, de novidades, de distanciamento. Então, se nós pudermos ficar perto, pelo menos virtualmente, eu acho que já é muito importante para todos nós. Muito obrigado e fique à vontade para fazer suas últimas observações. Cristiano, com certeza. Só aproveitando aqui para não deixar sem resposta, uma pergunta ali da doutora Flávia Carvalho, de processo físico, petição com um delay aqui. Não, também depende de despacho para fazer a prova em autos que correm em outro estado. Neste caso, é possível solicitar análise? Pode sim, pode encaminhar um e-mail para o e-mail da vara, tá? Explicando essa necessidade, a gente dá o despacho, se precisar pegar alguma coisa lá no fórum, ou a gente digitaliza e manda por e-mail, enfim, isso aí a gente dá um jeito, tá? Eu estou dando muita sorte, Cristiano, nessa fase, que os servidores da Primeira Civil, assim, eles estão se comportando de uma forma absurda. Eu não tenho como agradecer a eles, né? Olinda vai ao fórum quase todo dia, sabe? Nunca pedi a ela isso, mas algo que ela tomou à frente. Luciano, que é o digitador, para não parar com tudo, ele falou, eu prefiro ir ao fórum. Eu até tenho equipamento em casa, mas eu prefiro porque eu tiro um dia ou dois a semana e resolvo o meu problema e deixo tudo em dia. Eu falei, não, fica à vontade. E todos eles estão trabalhando de uma forma muito, muito aguerrida mesmo, que não tem deixado as coisas pararem, né? Isso daí é muito importante. Nesses momentos de dificuldade que a gente consegue ver quem tem compromisso com o serviço realmente, né? E eu agradeço a oportunidade também de estar falando aqui com vocês. Estou aberto, tenho o e-mail que está circulando aí, tem o telefone, podem ligar, fiquem à vontade, tá? E o que a gente puder ajudar para minimizar esses problemas, a gente vai ajudar e continua aqui à disposição, tá bom? Quero agradecer a todos vocês e ao doutor Cristiano pela oportunidade. A gente que agradece, muito obrigado. Gente, muito obrigado. A gente está, então, encerrando.